Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre termodinâmica básica, ou em outras palavras, termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então vamos analisar essa expressão e nós já sabemos que com base na estatística descritiva, a média aritmética é maior que a média geométrica. E isto é verdade, sim, para uma situação. E aqui nós podemos melhor escrever para T1 diferente de T2. Se a temperatura 1 é diferente da temperatura 2, então necessariamente a média aritmética é maior do que a média geométrica. Então é importante nós sublinharmos esta condição, temperatura 1 dividido por temperatura 2. Então aqui vamos... Considerando estas propriedades, nós temos a seguinte situação. Nós temos, para a temperatura 1 igual a temperatura 2, nós temos a seguinte situação. A temperatura 1 mais a temperatura 2 dividido por 2 é igual a temperatura 1 multiplicado mais a temperatura 1 dividido por 2, isso é 2 vezes a temperatura 1 dividido por 2, que é igual a temperatura 1. Aí, ainda nós temos temperatura 1 multiplicado por temperatura 2, raiz quadrada, isso é temperatura 1 multiplicado por temperatura 1 elevado a expoente 2, isso é temperatura 1. Isso significa que a temperatura 1 mais a temperatura 2 dividido por 2 é igual a temperatura 1 multiplicado pela temperatura 2 dentro de uma raiz de índice 2, de uma raiz quadrada, para o caso da temperatura 1 ser igual à temperatura 2. Em outras palavras, a média aritmética é igual à média geométrica para T1 igual a T2. Aqui. O fato é que para o caso de T1 diferente de T2, então necessariamente a temperatura T1 mais a temperatura T2 dividido por 2 é maior do que a temperatura 1 multiplicada pela temperatura 2 dentro de uma raiz de índice 2. Isso pode certamente ser reescrito como temperatura 1 mais temperatura 2 dividido por 2 maior do que temperatura 1 multiplicado por temperatura 2 elevado a expoente 1 sobre 2. Pois bem, então nesse caso, vamos mais uma vez retomar esta expressão e calcular a variação de entropia total. Se a temperatura 1, vamos ver o caso, temperatura 1 igual a temperatura 2, implica que a variação de entropia total é 2 vezes massa multiplicado por calor específico, logaritmo natural de T1 mais T2 dividido por 2 dividido por raiz quadrada de T1 multiplicado por T2. Isso é reescrito como variação de entropia total, 2 vezes massa multiplicado por calor específico, logaritmo natural. Então aqui T1 mais T1 dividido por 2 e aqui T1 elevado a 2 dentro de uma raiz de índice 2. Então essa variação é 2 vezes massa multiplicado por calor específico, logaritmo natural de T1 dividido por T1, e então essa variação de entropia total é igual a 2 vezes massa multiplicado por calor específico, logaritmo natural do número 1. Logaritmo natural do número 1 é notória e evidentemente igual a zero, de modo que o resultado é zero. Então essa variação de entropia total é igual a zero para T1 igual a T2, ou seja, sistema 1
com temperatura T1 e sistema 2 com temperatura T2. Se as temperaturas são iguais, T1 igual a T2, então o processo termodinâmico é tal que nós temos um processo com troca de energia térmica, porém o valor líquido de troca de energia térmica é igual a zero, por assim dizer, de modo que a temperatura permanece constante e a variação de entropia total é igual a zero, não há variação de entropia, não há aumento de entropia, no caso quando as temperaturas são iguais. Vamos verificar o caso quando as temperaturas são diferentes, quando T1 é diferente de T2. Vamos analisar. Então aqui nós temos, para o caso em que a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2, implica que a temperatura T1 é diferente de T2, e isso implica que a variação de entropia total é igual a 2 vezes a massa do material, calor específico, logaritmo natural de T1 mais T2 dividido por 2 dividido por raiz de índice 2 de T1 multiplicado por T2. E nós já sabemos previamente que T1 mais T2 dividido por 2 é maior do que raiz quadrada de T1 multiplicado por T2. Isso implica que T1 mais T2 dividido por 2 dividido por raiz quadrada de T1 multiplicado por T2, raiz de índice 2, isso é maior do que 1. Isso implica então que o logaritmo natural de T1 mais T2 dividido por 2 dividido por T1 multiplicado por T2 raiz de índice 2, ou seja, expoente 1 sobre 2 é maior do que zero. Se esse termo é maior do que zero, multiplica por 2 um número maior do que zero, massa maior do que zero, calor específico maior do que zero, e então nós temos por fim variação de entropia total igual a 2 vezes massa calor específico, logaritmo natural de T1 mais T2 dividido por 2 dividido por T1, T2 dentro de uma raiz de índice 2, uma raiz quadrada, expoente 1 sobre 2, e isso é maior do que zero, ou seja, a variação de entropia total é maior do que zero. Isso indica que a entropia aumenta à medida que um processo termodinâmico do tipo não reversível, do tipo irreversível, quando dois sistemas estão trocando energia térmica, o sistema 1 e o sistema 2, o sistema 1 está com temperatura T1 maior do que a temperatura T2, e do ponto de vista experimental e ainda fenomenológico, nós sabemos que do ponto de vista do valor líquido, do valor total, após as inúmeras trocas, o que ocorre efetivamente é que existe um fluxo de energia térmica que parte do sistema 1 e transfere-se para o sistema 2, aumentando a temperatura do sistema 2 e, por consequência, diminuindo a temperatura do sistema 1. Excetuando o caso de contato térmico com reservatórios térmicos, onde, no caso de contato térmico com reservatório térmico, nós temos necessariamente uma manutenção bastante aproximada, bastante permanente e constante da variação da temperatura do reservatório térmico quando faz contato térmico com uma outra qualquer estrutura. Muito bem, então a variação de entropia total aqui é 2 vezes a massa do sistema multiplicado pelo calor específico, multiplicado pelo logaritmo natural da divisão desses dois termos. Se a divisão dessas duas médias for maior do que 1, teremos então um logaritmo natural maior do que zero, e portanto essa variação de entropia total é maior do que zero. Nós temos um nítido aumento da entropia para um processo termodinâmico irreversível de condução de calor ou condução de energia térmica de um sistema com maior temperatura para um sistema com menor temperatura. Muito bem, então agora vamos encerrar a aula e continuaremos a falar sobre processos termodinâmicos não reversíveis ou irreversíveis no contexto do cálculo da variação de entropia. Agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado.